9. Há revelações diretas de Deus para os homens? É uma pergunta que não ousaríamos resolver, nem afirmativa nem negativamente, de maneira absoluta. Isso não é radicalmente impossível, mas nada nos dá a sua prova certa. O que não poderia ser duvidoso é que os espíritos, os mais próximos de Deus pela perfeição, se penetram de seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertençam e o grau de seu saber pessoal, podem aurir suas instruções em seus próprios conhecimentos, ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, puderam ser, por vezes, tomados pelo próprio Deus. Essas espécies de comunicações nada têm de estranhas para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela contemplação dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja em sonho, seja no estado de vigília, como se vê em muitos exemplos delas na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer que a maioria dos reveladores são médios inspirados, audientes ou videntes, de onde não se segue que todos os médiuns sejam reveladores, e ainda menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. 10. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos e que existem os que se apresentam sob falsas aparências. Isso foi o que levou São João a dizer: não creiais em todo espírito, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola, capítulo 4, versículo 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as há apócrifas e mentirosas. O caráter da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação maculada pelo erro ou sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. Assim é que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são a obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo se abrandando, suas leis por si mesmas caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permaneceu em pé como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se elas fossem obras de Deus, guardar-se-ia de tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. 11. Uma importante revelação se cumpre na época atual, a que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certa forma, no estado de letra morta, quer dizer, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações as havia sufocado sob a superstição. O homem era incapaz de delas tirar alguma dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-la de seus acessórios ridículos, compreender-lhe a importância e dela fazer sair a luz que deverá iluminar a rota do futuro. 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível,
na natureza e o estado dos seres que o habitam e, em consequência, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Resulta ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Resulta da primeira no sentido de que seu advento foi providencial, e não o resultado da iniciativa e de um desejo premeditado do homem, que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos Espíritos e encarregados por Deus para esclarecerem os homens sobre as coisas que ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos e que lhes convinha conhecer. Hoje, que estão amadurecidos para compreendê-las. Resulta da segunda no sentido de que esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todo mundo pelo mesmo meio, que aqueles que os transmitem e os que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, que não renunciam ao seu juízo e ao seu livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina não foi ditada completa nem imposta crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem da observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica um método experimental. Fatos de uma ordem nova se apresentam e não podem se explicar pelas leis conhecidas. Observa-os, compara-os, analisa-os e dos efeitos remontados às causas chega à lei que os rege. Depois, deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não colocou como